Olá, queridos, a paz do Senhor, muito bem-vindo ao canal. Estamos hoje chegando aqui para mais uma vez com você estudarmos a Palavra de Deus na sequência desta nova série que estamos estudando sobre a Santíssima Trindade. E hoje vamos estudar o tema O Pai enviou o Filho. E nós já vimos num programa passado sobre o aspecto da doutrina da Trindade. E hoje nós vamos seguir sequência falando sobre Deus, o Pai, e o aspecto de que o Pai é que enviou o Filho. Obrigado por você estar conosco, Deus abençoe sua vida e sua casa e sua família. Vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Para estudarmos o tema de hoje, então, o Pai enviou o Filho. O texto áureo está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 9, que diz: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Temos alguns textos bases dos quais nós vamos trazer como base aqui da lição de hoje, que é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 a 17, contendo ali dos textos mais conhecidos universalmente, tendo em vista de que fala do chamado texto áureo do Evangelho, né, onde diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Também teremos aqui 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10, e Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 6. Esses textos serão os textos base do assunto que estaremos estudando hoje sobre o Pai enviou o Filho. Para comentar a lição de hoje, professor e presbítero Jair Cardoso, irmão Jair, um tema hoje maravilhoso, onde nós vamos estudar sobre esse aspecto do plano da salvação de Deus para com a humanidade e, no que compreende esse plano, o Filho precisou ser enviado e quem enviou foi o Pai. Nós vamos percorrer esse assunto, esse tema de hoje, que nós podemos comentar introdutoriamente. Bem-vindo, Paz do Senhor, irmão Jair. Paz do Senhor, irmão Alex, nossos irmãos, sejam todos bem-vindos. Nós, nesse estudo em que nós vamos ver que o Pai enviou o Filho, nós vemos em primeiro ponto que a gente vê que Deus ele é missionário. Ele envia o Filho para fazer missão. E qual a missão do Filho? Cumprir o plano estabelecido por Deus. Então, nesse plano estabelecido por Deus, é o plano de redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo, para salvar a humanidade. E essa verdade ela é revelada nas Escrituras e através dessa verdade, através do envio do Filho, nós vemos o amor de Deus, o amor do Pai revelado e também nós vemos a reafirmação da unidade da Trindade, da Santíssima Trindade e também o aspecto missionário da Santíssima Trindade. Nessa lição nós vamos ver então o envio do Filho unigênito de Deus, tratado nas Escrituras como a segunda pessoa da Trindade. E aí cabe um adendo, porque a primeira pessoa da Trindade é Deus, a segunda pessoa da Trindade é Jesus Cristo e a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo. Exatamente devido à revelação progressiva das Escrituras. Nós vemos que Deus ele se revela à humanidade através das Escrituras. Nós vamos ver Deus lá na sarça ardente, Deus se revela para Moisés e para toda a humanidade, mostrando que eu sou o grande eu sou. Deus dizendo eu sou o que sou. Então ali a revelação da primeira pessoa, ela vai se constituir nesse ato. E as Escrituras vão tratando então da revelação do Pai. Depois nós vemos a revelação do Filho, que vai ser a segunda pessoa da Trindade, nesse aspecto de ser revelado nas Escrituras, em que ele vem, ele encarna como um homem para cumprir a missão de Salvador. E a terceira pessoa da Trindade, ela é enviada então pelo Pai e pelo Filho. Lá em Atos 2, nós vemos esse envio, a promessa de Deus se cumprindo. Então, por isso que tratamos aqui como primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. E nesse aspecto, o Filho unigênito, a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo, ele vai revelar em profundidade essa
expressão, essa suprema expressão do amor de Deus. E se cumprindo, então, a plenitude do tempo, nós veremos nessa lição, para essa consumação da redenção, e nós vamos ver que todo esse plano, a obra, ela é perfeita e ela é feita pela Trindade em todo o aspecto da salvação. Seja muito bem-vindo conosco, permaneça conosco para esse estudo dessa lição. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando hoje então o tema sobre o Pai envia o Filho, lembrando, estudando o tema geral, a Santíssima Trindade. Então, veremos aqui no estudo de hoje sobre esse aspecto de que o que acontece, o envio do Filho pelo Pai, não é algo que surge no acaso, não é algo que aconteceu esporadicamente na eternidade, mas sabemos que o envio do Filho é algo que vai determinar o ponto máximo de um plano redentor que foi estabelecido desde a eternidade. Aí nós sabemos que quando chega o tempo e o Pai envia o Filho, é ali apresentado então o ponto culminante desse plano de redenção que está em andamento, e aí a gente percebe esse plano redentor já apresentado desde Gênesis e vem até a encarnação de Jesus. Então, veremos que a cruz de Jesus não foi um acidente na história, mas que foi, de fato, a demonstração do compromisso de Deus que ele tinha com ele de consertar, de trazer de volta, de redimir a humanidade. Bom, Jair, tópico primeiro, nós temos então o envio do Filho e o amor do Pai que nós estaremos estudando, e aí veremos aqui que antes do que aconteceu em Belém, antes de tudo que aconteceu na infância de Jesus, no nascimento de Jesus, nós vemos que já estava decidido no céu. E aí nós vamos estudar nesse tópico o que é a base dessa decisão e desse envio de Jesus à Terra pelo Pai. O que nós podemos comentar no tópico 1, irmão Jair? Nós vemos que o envio do Filho, ele é motivado pelo amor de Deus, a sua própria essência. A essência de Deus, que é o amor, como está lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 8, em que expressa João, o apóstolo do amor, ele declara que Deus, a sua essência, a essência de Deus é o amor. E nas Escrituras, no Novo Testamento, aparece o verbo grego, que é agapau, e também o substantivo grego, que é ágape, para expressar esse amor incondicional, esse amor imensurável de Deus. E Deus, então, nesse amor que ele está na essência de Deus, ele é materializado, ele é realizado, ele vem de uma forma de testemunho para a humanidade, que está expresso em João, no capítulo 3, versículo 16, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, em que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, está dizendo aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nessa expressão da realização, da materialização do amor de Deus, em que envia o seu Filho unigênito, e unigênito aqui não significa somente que ele é o único filho natural de Deus, mas sim que ele é o único com Deus, que ele é um com Deus, que Deus e Jesus Cristo, eles fazem parte de uma única essência, assim como também o Espírito Santo, essa mesma essência, essa mesma substância que vem a ser o nosso único Deus, que nós estamos estudando nesse trimestre. Então, essa materialização do amor de Deus, ela é demonstrado quando Deus envia o seu Filho para salvar o mundo. E o mundo aqui significa humanidade, para Deus salvar a humanidade. E nós vemos que o que constrange a Deus a demonstrar esse amor, não é o mérito humano, não é porque o ser humano demonstrou alguma aproximação a Deus. O que
gerou, o que motivou a Deus a enviar demonstrar o seu amor, é motivado unicamente pelo amor que ele tem pela humanidade, a expressão do amor de Deus. Ele amou o mundo, ele amou a humanidade rebelde e perdida e enviou o seu filho não para que condenasse o mundo, não para que condenasse a humanidade, mas para que a humanidade fosse salvo por ele. João capítulo 3, versículo 17. Então, esse amor incondicional, esse amor imensurável, que não tem como nós quantificar, ele vem alcançar toda a humanidade. Esse amor, ele é plenamente gracioso. Nós não precisamos fazer nada, não foi preciso a humanidade fazer nada para ter esse amor de Deus. Esse amor, ele vem de uma iniciativa de Deus. Esse amor, ele é sacrificial, porque Jesus Cristo, ele vem para morrer pela humanidade ali na cruz do Calvário, e ele é absoluto também, esse amor incondicional de Deus. Então nós vemos que, em primeiro lugar, o envio do Filho, ele é motivado por esse amor incondicional, esse amor imensurável de Deus, que ele é materializado através da encarnação de Jesus Cristo, de Jesus se tornar um homem. E esse amor, o envio do Filho, ele vem de uma iniciativa soberana de Deus. O que constrange Deus a enviar o seu Filho para salvar a humanidade? O seu próprio amor. O que faz ele enviar é o seu próprio amor, a sua essência. Então, nós vemos que desde a eternidade, antes da queda do homem, lá no Éden, Deus já havia traçado um plano de redenção em Cristo. E isso nós temos na palavra de Deus, escrita por Paulo, na Epístola aos Efésios, no capítulo 4, nós vamos ver que Deus, no capítulo 1, a partir do versículo 4 e versículo 5, nós vamos ver que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos da adoção em Cristo Jesus. Então, nós vemos que Deus é quem toma a iniciativa de enviar o Salvador. E isso ele faz como? Na sua soberania, no seu amor que é imensurável, que é inquantificável. Ele cumpre, então, o propósito eterno da redenção, que é nos revelando, então, mostrando através das Escrituras, mostrando através do Filho, o mistério da salvação. Nós vemos que aqui a Escritura, ela vai trazer essa ratificação, ela vai confirmar o amor divino, antecedendo a qualquer atitude humana. E isso nós vemos, então, declarado nas Escrituras, na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo de número 10, em que a Escritura ratifica dessa forma: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, a iniciativa da salvação, ela não parte do ser humano, mas ela vem exclusivamente de Deus. Ela é a iniciativa de Deus que, na sua soberania, na sua misericórdia e na sua compaixão, Deus decide agir em favor da humanidade caída. Nós entendemos também a relação do envio do Filho com a Trindade. Embora a missão do Filho de Jesus Cristo seja descrita por meio do verbo enviar, que nós vemos aqui em João, no capítulo 3, a ideia aqui é de um presente gracioso de Deus. Está expresso em 1 de João, capítulo 4, versículo 9. Em seu amor soberano, o Pai ofereceu a sua dádiva mais preciosa, o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos, conforme está em 1 de João capítulo 4, versículo 9. E essa adoção, ela não implica uma hierarquia da Trindade. O Pai e o Filho, eles possuem a mesma natureza humana, a mesma substância, e a única distinção que nós vemos aí
é a distinção funcional, para mostrar para o ser humano, através da revelação da palavra, o plano de salvação de Deus. O Filho é enviado, então, para realizar a redenção, para consumar a obra lá na cruz. E essa dinâmica, ela demonstra uma harmonia e demonstra, então, não somente a harmonia, mas a unidade da Trindade Santíssima. Uma única vontade e um único propósito. Nós vemos isso nessa distinção funcional. O envio do Filho é demonstrado nas Escrituras como a maior expressão do amor desse Deus triuno que vai resplandecer e que resplandece em toda a história da salvação. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, tópico 1, falando sobre o envio do Filho e o amor do Pai, onde nesse tópico nós estamos vendo o aspecto da decisão na eternidade do envio do Filho de Deus à Terra para a redenção do homem. Vimos aqui, exposto pelo irmão Jair, o aspecto do amor incondicional do Pai, também a iniciativa soberana de Deus e o envio do Filho, tudo isso, uma decisão que foi tomada na eternidade pela Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ou seja, a encarnação de Jesus é algo que foi decidido na eternidade para que gerasse o favor, a manifestação da misericórdia e do amor de Deus, que é a base. O amor de Deus é a base desse envio. O mesmo escritor, o apóstolo João, que escreve o texto que chamamos o texto áureo da Bíblia, o João 3,16, sobre Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, ele também vai declarar na sua primeira carta, que Deus é amor. E ali ele está tratando de que não é que Deus tenha atos de amor, tenha manifestações de amor, mas a essência de Deus é o amor. A natureza de Deus é o amor. E isso é importante porque a gente percebe que a manifestação desse amor na encarnação de Jesus, o Filho de Deus, é para manifestar aos homens, para alcançar aos homens esse favor. Então, a plataforma desse envio é o amor de Deus. E aí a gente percebe que na eternidade, naquilo que no tempo e espaço que nós não conseguimos compreender e definir, lá o amor de Deus já estava atuando, trabalhando, planejando a redenção da sua criação que cairia com o advento do pecado no fato acontecido no Éden com a queda de Adão e Eva. E tendo em vista esse amor que está lá atuando, planejando, também é a base para essa iniciativa que é soberana de Deus. Nós, seres humanos, não poderíamos executar essa salvação. Deus, de forma decidida e soberana, decidiu fazer e tomar a iniciativa para manifestar esse amor. E aí nós temos o ápice desta graça do Senhor manifestada. O amor de Deus e a sua iniciativa soberana vai manifestar a graça de Deus para salvar os homens. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E aí nós percebemos o que significa o envio de Deus, do Filho. O que significa o envio do Filho pelo Pai. Conforme mencionado aqui, o envio traz a ideia, vem carregado da ideia de que esse enviar significa um presente gracioso de Deus. E isso é o que nós entendemos, que o envio de Jesus é um presente à humanidade, manifestando a graça do Senhor para salvação de todo aquele que crê no Evangelho, que crê em Jesus por meio da fé. Muito bem, irmão Jair, vamos ao tópico 2. E até aqui nós
analisamos o aspecto daquilo que acontece na eternidade com a decisão eterna do envio do Filho, nós agora vamos estudar sobre o momento em que esse decreto, em que esse acordo na eternidade, que essa decisão vai romper a eternidade, vai se manifestar efetivamente na história dos homens. Nós vamos ver que a eternidade, na eternidade teve a decisão, mas não aconteceu de forma precipitada, não aconteceu de forma adiantada, porque Deus nunca se atrasa, Deus nunca se adianta. Deus é perfeito no tempo, e nós vamos estudar então que a vinda do Filho, o envio dele, ocorreu na plenitude dos tempos. E aí nós vamos ver as condições históricas que compreende esse período, também espirituais, e como se deu este envio. O que nós podemos comentar no tópico 2, irmão Jair, sobre a plenitude, o Filho e a plenitude dos tempos, irmão Jair? Em Gênesis, no capítulo 1, nós vemos que está escrito lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que nós vemos nesse versículo é que houve um princípio, e nesse princípio houve a criação do tempo. Deus, ele determinou o tempo e as estações. Então surge o tempo contado, o tempo cronológico. E nós vemos também, nesse versículo, também a criação do espaço e da matéria, né? O espaço, os céus, e a matéria, a terra. Só que nós, em Gálatas, Paulo trazendo aos Gálatas, mostrando aqui no capítulo 4, versículo 4, ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. O que significa isso? O envio significa que o envio de Jesus Cristo não foi um ato improvisado, mas um desígnio eterno e cumprido agora, conforme Paulo descreve, na plenitude dos tempos. E isso significa dizer que a vinda do Messias, ela se deu no tempo determinado pelo Pai, pelo Deus Pai. O tempo determinado por Deus, ele é o tempo Kairos. Nós temos aqui o tempo cronológico, que vem desde o princípio, quando Deus criou o tempo, a contagem do tempo dado em anos, em séculos, em anos, em meses, em dias, em meses, semanas, etc. E dentro do tempo cronológico, nós temos o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. E aqui, o tempo Kairos está determinado aqui, que é o cumprimento, então, desse tempo determinado por Deus, vindo à plenitude dos tempos. Esse é o tempo determinado por Deus. Esse é o tempo Kairos de Deus para a vinda do Messias. E nós vemos que dois aspectos aqui, Deus prepara historicamente a humanidade e também a religião também para a recepção, para a vinda do Messias. Antes, então, da vinda de Jesus Cristo, nós vamos ver toda a preparação da humanidade. Nós vamos começar pelo Império Grego. O Império Grego, ele vai trazer uma língua, o grego koiné, que ele é falado em todo o Império Grego. E depois, quando vem o Império Romano, que ele vai dominar, então, a humanidade nesse período, nós vamos ver que ele mantém as questões culturais do Império Grego, ele mantém a língua falada em todo o Império, mantém o koiné. Nós vamos ver que o Império Romano ele vai acrescentar algumas situações. Eles vão fazer, por exemplo, aqui uma grande construção de estradas, rotas comerciais. Nós vamos ver a ausência de guerras. A Pax Romana instituída, então, um ambiente de paz entre as nações, e tudo isso vem sendo, então, preparado para a vinda por Deus, para a manifestação da plenitude dos tempos e a vinda do Messias. Então, nós vemos historicamente essa preparação da humanidade, através que Deus vem trabalhando desde o Império Romano e também do Império Grego. E nós vemos também a preparação religiosa que vai ocorrer dentro do judaísmo, criando um ambiente de aceitação de todos os aspectos religiosos. Então, nós vamos ver, dentro do judaísmo, nós vamos ver
como é que eu vou falar? A expectativa da vinda do Messias. A expectativa messiânica estava elevada dentro do judaísmo pelo povo, apesar de haver, sim, rejeição dos líderes, dos anciãos, dos saduceus, dos fariseus, etc., dos escribas, mas o povo em geral estava na expectativa da vinda do Messias. E estava muito elevado isso. Nós vemos vários episódios. Um dos episódios a gente vê ali junto ao poço de Jacó, ali próximo da cidade de Sicar, colocado ali em João, no Evangelho de João, em que a mulher samaritana ali, ela reconhece, ela sabe bem. O samaritano estava esperando também o Messias, e aí a gente entende, quanto mais ainda o judeu estava esperando o Messias. E outra preparação que nós vemos dentro essa preparação religiosa, a gente vai ver, inclusive, na época do cativeiro do povo, do povo judeu. Ele foi levado para a Babilônia, e lá na Babilônia eles tiveram liberdade religiosa, eles tiveram liberdade de expressão, de expressar a sua fé. Inclusive, eles foram incentivados a adorar a Deus, a louvar a Deus. Eles se negaram no primeiro momento a isso, mas depois eles organizaram as suas vilas, organizando sinagogas, e começaram a surgir sinagogas em todos os lugares. Onde tinha uma comunidade judaica, tinha sinagoga. Tanto que, na vinda de Jesus Cristo, Jesus chegava numa comunidade, ele se dirigia à sinagoga. Nós vemos vários momentos, Jesus ele se dirige à sinagoga, ele vai falar ali, vai falar a palavra de Deus, e depois ele vai também anunciar para todas as pessoas a palavra do Senhor, o reino de Deus. A mesma coisa com o apóstolo Paulo. Paulo, no seu registrado em Atos e nas suas epístolas, ele chegava, no primeiro momento, chegava na sinagoga, anunciar ali a Jesus Cristo, e quando era assim impedido, ele já partia então para anunciar para os gentios. O que aconteceu especificamente, a gente pode falar aos Tessalonicenses. Então nós tivemos assim a preparação histórica e religiosa pela parte de Deus, porque veio a plenitude, se cumpriu a plenitude dos tempos. E no mesmo versículo, no capítulo 4 e versículo 4 de Gálatas, nós vamos ver que Deus, vindo à plenitude dos tempos, enviou o seu filho, e aí acrescenta, nascido de mulher sob a lei. Então, a Escritura afirma que o filho veio nascido de mulher, nascido sob a lei, e essa expressão, nascido de mulher, ela reafirma que Cristo assumiu a nossa natureza humana. Ele encarnou, ele experimentou as fraquezas humanas, e exceto o pecado, conforme está registrado em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Cumpriu-se assim, essa a profecia que falava de Jesus Cristo em Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis que a mulher conceberá e dará à luz um filho. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías 7, versículo 14, mostrando assim que a vinda foi obra soberana de Deus. A declaração, nascido sob a lei, ela vai significar que Jesus cumpriu todas as exigências da lei mosaica. Ele foi o único homem a cumprir a lei de Deus sem transgredir em momento algum. Está registrado na palavra em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Essa obediência de Jesus Cristo, ela foi fundamental, necessária, para que ele pudesse oferecer o sacrifício perfeito em favor de todos os pecadores, Hebreus capítulo 7, versículo 26 e 27. Nós vamos ver ainda nesse texto de Gálatas, prosseguindo no capítulo 4 e agora no versículo 5, vai estar complementando ainda, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A obra de Jesus Cristo, não apenas ele trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de sermos de filhos adotivos, conforme aqui eu fiz a leitura. Jesus Cristo é o único filho de Deus por natureza. Os cristãos, os crentes, eles tornam-se filhos de Deus por adoção. E nós vemos expressamente aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 1 e versículo de número 12, que vai dizer assim: mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do varão, mas de Deus. E aqui nós temos, então, a distinção. Todas as coisas foram criadas por Deus. Deus criou os céus, a terra, criou os animais, criou todos os seres humanos, mas são criaturas. Para ser feito filho de Deus, é necessário crer em Jesus Cristo, em receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, conforme as Escrituras, para ser esse filho adotivo de Deus. E como nós vemos aqui, não é pela vontade do homem, mas sim pela vontade de Deus. Esse plano redentor que Deus estabeleceu e que Jesus cumpriu. E a adoção, a prática da adoção no judaísmo, ela não fazia parte desse sistema legal judaico. Mas no mundo gentílico, ela era muito bem conhecida e Paulo inseriu isso na palavra, mostrando para nós aqui em Efésios que nós fôssemos adotados como filhos de Deus, como filhos de Deus. E em Gálatas, no capítulo 4, versículo 6, ainda, nós vamos ver que nós somos chamados filhos, foi do agrado de Deus, nós vamos ver que nós fomos chamados aqui o espírito de adoção, para que o espírito de adoção habita os salvos e aclamarem Abba Pai, que é um termo aramaico. Aqui vale a pena ainda nós falarmos ali que nos referimos que o grego koiné, ele era falado. E por que é importante de ser falado, reconhecido por todas as pessoas? É como se fosse hoje, nós falamos português, mas a língua universal hoje mais falada é o inglês. Então, as escrituras, elas foram escritas em grego porque ela é reconhecida por todas as pessoas. Então, esse termo aramaico utilizado aqui, ele é uma exceção. Talvez o Evangelho de Mateus ele tenha sido escrito em aramaico, mas o Novo Testamento é escrito no grego koiné. Então aqui tem alguns termos em aramaico e aqui Paulo ele cita em Gálatas 4, versículo 6, ele vai dizer que Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai, que o significado é uma intimidade com o Pai, de chamar de paizinho, meu Pai, né? Uma aproximação, então, que Deus estabeleceu por ele ser um Deus transcendente, porque ele está nos céus, está no alto sublime céu, mas ele também é imanente, que ele habita no ser humano e ele adota, então, aquele que recebe o plano de Deus, e assim é intitulado como filho, é feito filho de Deus. E essa interação de Abba Pai, ela vai significar, então, respeito, vai significar confiança, vai também expressar o amor que tem por Deus. A adoção, ela é, na verdade, ela é conduzida e ela é uma intimidade aplicada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. O Pai prepara, planeja, o Filho ele executa o plano de salvação e essa adoção, essa intimidade, ela vai ser aplicada pelo Espírito Santo, que vai comunicar com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, tópico 2, então, o Filho e a plenitude dos tempos. Gostaria aqui, irmão Jair, de destacar ainda, reforçando sobre essa preparação histórica e religiosa que acontece para o advento do Filho de Deus. É bem verdade que, conforme o irmão Jair já mencionou, o envio de Cristo, ele não vai ser por um plano improvisado, mas há um plano perfeito e que vai ser executado na história da humanidade pelo decreto, pela determinação soberana, poderosa de Deus. O apóstolo Paulo, falando da plenitude dos tempos, diz que foi nela que a salvação chegou a nós. E aí a gente vê aqui, irmão Jair, que essa encarnação de Jesus, ela aconteceu no momento exato que Deus havia estabelecido. Ou seja, não se trata de uma questão de um tempo escolhido pela conveniência da história, embora nós entendamos que no momento da encarnação de Jesus, fatores como tudo que foi os avanços que estavam ocorrendo ali no período do Império Romano foram importantes,
mas nós entendemos que foi pelo decreto de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 e o versículo 6, Paulo disse o seguinte: porque Cristo, estando nós ainda fracos, expressando aqui a incapacidade do ser humano de gerar a sua salvação, de estar ausente de Deus, mortos dos seus pecados, diz, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então nós vemos que o tempo da morte de Jesus, da encarnação de Jesus, enfim, ocorreu no tempo que era determinado, previsto, acordado na eternidade. Então a gente sabe que no decorrer, na encarnação de Jesus, o fator histórico está ajudando, está facilitando, mas, acima de tudo, é a soberana vontade de Deus, o soberano decreto de Deus, o soberano desígnio do eterno Deus. E quando nós falamos aqui da plenitude dos tempos e tendo em vista de que isso acontece no momento determinado por Deus, nós vemos a perfeição de Deus, que Ele vai usar aquele momento para revelar o seu amor na história da humanidade através da encarnação de Jesus, tendo ali a cultura grega facilitando, unificando o mundo naquela época e fazendo com que a vida, o ministério, a mensagem do Evangelho fosse, sim, de certa forma, propagada com amplitude e com um longo alcance também. Porque quando nós olhamos para o cenário do povo judeu, nós percebemos ali que o povo estava vivendo uma incredulidade, embora nós vemos que haviam alguns remanescentes que aguardavam a consolação de Israel, que era a consolação de Israel, a vinda do Messias, e aí nós temos episódios ali de Simeão, de Ana, de que eles estavam aguardando esse dia, e quando eles apresentam Jesus, o Simeão toma Jesus nas mãos, ele entendeu que o tempo de Deus havia chegado, e ele até diz que pode descansar agora, pois havia visto a fidelidade de Deus, a perfeição de Deus no cumprimento das suas promessas. Também gostaria de destacar, irmão Jair, além do aspecto da plenitude aqui, falada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, sobre a adoção que também é trabalhada pelo apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 4, versículo 5. E aí nós vemos que esta obra de redenção de Jesus, além de outras coisas, além do perdão, conforme mencionou o irmão Jair, trouxe essa mudança de posição, de status, ou seja, deu-se aos homens uma nova posição de um relacionamento com o Criador, que é a relação de filhos. E o apóstolo Paulo diz em Gálatas 4:5 que Cristo veio para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, a redenção não é apenas a libertação da culpa, mas também uma inclusão na família de Deus. Aquele que recebe o perdão de Jesus, que aceita Jesus como seu Salvador, ele passa a fazer parte desta grande família, a família de Deus. Então a gente vê esses dois aspectos aqui da vinda de Jesus, e nós vemos que a redenção, ela livra-nos da escravidão da qual nós estávamos sujeitos. E a adoção, essa bênção do envio de Cristo à Terra, trouxe a nós a adoção, e ela vai nos colocar a um nível de comunhão, de relacionamento. Ela vai nos levar à mesa com Deus, onde nós podemos ter comunhão com Ele. É como aquele episódio de Mefibosete, onde ele pode, não sendo merecedor, não sendo digno, ele vai ser colocado à mesa e vai comer lá com o rei Davi. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é presente, isso é manifestações do quão glorioso é o nosso Deus.
Muito bem, você está no programa Palavras da Verdade. Irmão Jair, tópico 3º estudaremos sobre a Trindade no plano da salvação. Vamos ver ali sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo nesse plano glorioso da salvação que é a obra da Trindade. Que nós podemos comentar nesse tópico, irmão Jair? Até agora nós vimos que Deus, o Pai, ele planejou toda a obra da redenção. E nesse tópico nós vamos ver, então, a forma que Jesus trabalha e também que o Espírito Santo trabalha. É bem nítido na nossa mente, a gente vê que Jesus Cristo é aquele que consumou a salvação, é aquele que manteve o ministério terreno e que morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia. E por isso que nós temos a salvação graciosa em Cristo Jesus. Mas nós precisamos aprofundar um pouquinho esse entendimento, sabendo que a vontade de Deus ela foi realizada por Jesus Cristo, ela foi realizada pelo Filho, porque o Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai conforme as Escrituras. Jesus mesmo dizendo em João capítulo 6, versículo 38, ele diz: eu desci do céu para não fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa vontade de Jesus Cristo, ela é perfeita porque ele se manifesta através da obediência de Jesus. Ele obedece ao Pai e de uma forma perfeita, revelando nele a plena submissão ao Pai. Essa obediência, conforme as Escrituras registram, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. E dessa forma, na vida de Jesus Cristo, sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus ela foi plenamente satisfeita. E com isso, Jesus Cristo, na obra de salvação, ele executa a mediação. Ele é o mediador, ele é o medianeiro, ele é exclusivo. A mediação, ela é exclusiva do Filho, porque foi ele que morreu na cruz, foi ele que cumpriu a salvação, foi ele que cumpriu o perfeito sacrifício, a perfeita obediência, mostrou através dessa sublime obediência o amor e a unidade perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus registra João revelando Deus, revelando Jesus Cristo como Deus. Ele mostra que o Filho é o único e verdadeiro acesso ao Pai. Jesus falando em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele traz para ele essa exclusividade, porque foi ele que morreu na cruz, foi ele que efetuou a salvação. E esse acesso é exclusivo ao Pai por ele, e é uma revelação plena de Deus, é uma revelação plena do Pai, o único que pôde satisfazer a justiça divina. Nós vemos isso na morte de Jesus Cristo. Os evangelhos registram que Jesus, às 3 horas da tarde, quando ele entrega, ele brada ao Pai, está consumado. Nós vemos o registro dos 4 evangelistas dizendo que o véu do templo se rasgou. O acesso ao Pai foi liberado através do corpo de Jesus Cristo, da morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver essa interação. O Pai envia o Filho, conforme João capítulo 3, versículo 16, que nós já estudamos na lição de hoje. O Espírito Santo irá testificar e testifica do Filho, e assim o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho, pela aceitação das Escrituras, pela aceitação do plano de Deus, porque as Escrituras registram essa mediação através de Jesus Cristo em Timóteo capítulo 2, versículo 5, na 1ª de Timóteo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Desse modo, a salvação ocorre unicamente por meio da fé em Jesus Cristo. E nós vemos também o Espírito Santo, que ele vai aplicar a salvação conforme as Escrituras. O Espírito Santo, chamado nas Escrituras como Consolador, Espírito da Verdade, ele foi sim enviado pelo Pai e enviado pelo Filho. Jesus disse que o Espírito Santo viria para convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo.
E o Espírito Santo é aquele que ilumina a mente para o conhecimento de Deus, segundo as Escrituras, ensina a verdade, regenera os pecadores, sela os que creem em Jesus Cristo. Ele opera a santificação na nossa vida, a santificação progressiva na nossa vida, e assegura em nós a perseverança da salvação. Além disso, o Espírito Santo, ele glorifica o Filho, porque ele foi enviado para testificar de Jesus Cristo, revelando assim a pessoa de Jesus Cristo ao coração do homem. O Espírito nunca age independentemente do Filho ou do Pai. A missão do Espírito Santo, ela é de exaltar e de glorificar o Deus triuno. E o Espírito Santo opera nos nossos dias também através dos dons espirituais, e ali estão agindo também o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, o Deus triuno agindo no meio de nós. Muito bem, meus irmãos, estudando hoje então, o Pai envia o Filho, no terceiro tópico sobre a Trindade no plano da salvação. Mencionado aqui pelo irmão Jair sobre a vontade do Pai, realizada pelo Filho, onde Jesus executa aquilo que o Pai determinou na eternidade. Lembrando, a salvação não é obra do acaso, não é uma reação de Deus ao pecado, mas sim algo já conhecido de Deus, mesmo antes da criação do mundo. Então a obra da redenção é algo que já existiu antes mesmo do homem ser criado, pela presciência de Deus, a onisciência de Deus. Vimos também o irmão Jair mencionando sobre a mediação do Filho, do qual ele vai resolver esse problema de acesso, devido à queda do homem, o acesso da criatura com o Criador. Bem mencionado pelo irmão Jair, e eu gostaria só de destacar aqui sobre a obra do Espírito Santo, em que ele aplica a salvação na vida do crente. A gente percebe que sem essa obra do Espírito Santo, nós teríamos uma redenção, no caso, realizada, mas porém inacessível. Pela palavra de Deus, a gente vê que é o Espírito Santo que convence, que ilumina, que conduz aqueles, os salvos em Cristo Jesus. E nós entendemos que é Ele quem opera a regeneração, o novo nascimento, a santificação, e também promove na vida do crente a perseverança. Afinal de contas, não é apenas o iniciar de uma fé. Quando nós tratamos da regeneração e da santificação, que são atos que acontecem imediatamente após a conversão, nós sabemos que não é somente isso. O Espírito Santo não apenas vai nos conduzir ao início de uma fé, mas ele tem o agir de forma gloriosa em que ele nos sustenta até o fim. Porque nós não somos autossustentáveis na nossa capacidade, mas somos dependentes do Espírito Santo. Então ele é importante para aplicar e para conduzir a Igreja de Jesus até o dia da salvação. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade. Irmão Jair, tema hoje maravilhoso, um tema que nos mostra aí na continuidade desse estudo sobre a Santíssima Trindade. Hoje estudando sobre o Pai que envia o Filho, nos coloca, nos conduz para nós sermos gratos a Deus, pois Ele pensou em nós, mesmo antes de tudo ser formado, e nos concedeu esse presente glorioso que é o envio do seu Filho. O que nós podemos concluir no assunto que estudamos hoje? Concluindo a lição, então, nós vemos aqui o aspecto missionário de Deus, que aí nós falamos que missão está no coração de Deus, porque o amor de Deus constrangeu ele a enviar Jesus Cristo à terra para consumar o plano de salvação. E subindo aos céus, Jesus ele cumpre a promessa e envia, então, juntamente com o Pai, o Espírito Santo. E antes de ascender, antes de subir aos céus, Jesus ele envia os seus discípulos, envia cada um de nós para pregar o evangelho a toda criatura e fazer delas, através da palavra, através do Espírito, filhos de Deus. Então, nesse envio, nós vemos no envio de Deus, de enviar o seu Filho para a terra, esse amor, essa expressão do amor de Deus na nossa vida. Concluindo a lição, nós tiramos aqui a essência da lição, é que Deus
ama. Ele ama você, ele me ama, e ele ama de tal maneira que entregou o seu filho. E nós podemos até tentar entender esse amor de Deus na nossa vida. Como Deus pode nos amar, sendo nós pecadores, sendo muitas vezes pessoas que estão à margem da sociedade, moralmente viciadas, etc, etc. E o amor de Deus, dessa mesma forma, ele não vai qualificar, ele não vai escolher, ele ama a todos da mesma maneira. Como pode amar? Como pode Deus amar tão grandemente assim a humanidade pecadora, e nós continuamos no meio de uma humanidade pecadora, e mesmo assim o Filho está disponível, a salvação está disponível, e Deus ele demonstra o seu amor. Então o amor de Deus hoje, de uma forma graciosa, está disponível para todos nós, mediante o arrependimento dos nossos pecados, nós chegarmos à mesa, conforme o Alex falou, de ter essa intimidade com Deus, deixando de ser criatura e nos tornando filhos de Deus pela adoção através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Com essa palavra, eu quero que Deus venha te abençoar grandemente, que Deus venha iluminar a tua vida, iluminar a tua mente, que o Espírito Santo venha iluminar o teu conhecimento de Deus agora e para sempre. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do programa, Palavras da Verdade. Vimos então que a nossa salvação, ela vem da soberania de Deus, ela nasce na eternidade, é realizada pelo Filho que obedece e também é aplicada pelo Espírito Santo na nossa vida. E isso deve fortalecer-nos, nos animar, nos levar a sermos adoradores, gratos a Deus. E essa base, sabendo que é Deus quem envia, o Filho que executa, o Espírito Santo que está conosco, que aplica ela em nossa vida, deve nos sustentar a nossa esperança, a esperança num Deus que nos ama. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Nos vemos no próximo programa, estudando sobre a paternidade divina. Vamos aprofundar sobre esse aspecto do Deus que a Bíblia apresenta como Pai. Deus abençoe. Nos vemos no próximo programa. Até lá, na paz do Senhor.